A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho do famoso bigode chinês e de derretimento facial na companhia da doutora Carolina Facine. Gratidão pela participação conosco. Obrigada, viu, Luciana? Espero que seja muito informativo. Eu recebo muitas perguntas lá na clínica sobre bigode chinês e o rosto derretendo aí, caindo para baixo. É isso aí. Quando a gente fala de derretimento é justamente isso, não é? Vai se perdendo musculatura, colágeno, estrutura e a gente tem essa face mais caída. Sim, esse termo derretimento, né? A gente fala melting face, vem mesmo assim da população. O que as pessoas acham e me abordam lá. Olha, eu sinto meu rosto derretendo mesmo. Porque a gente tem esse acúmulo de tecidos aqui nesse terço inferior do rosto, essa parte de baixo. Perfeito. E é uma das principais queixas. A maioria, ainda, infelizmente, das pessoas procuram a clínica na hora que já tem esse problema instalado, já tem alteração do contorno, essa sensação de derretimento. E nós vamos começar o programa de hoje com algumas imagens, até para entender um pouquinho desses conceitos. Vamos à primeira imagem. A gente tem aí, né, uma transição de tempo. Isso, eu trouxe essa imagem justamente para a gente ver, né, o processo do envelhecimento, onde a gente tem esse afundamento nessa região, perto da região de orelha, né? Então, observem a imagem, né? A primeira figura, uma paciente mais jovem, a segunda já tem características de envelhecimento e a última muito mais madura. E observe o afundamento da região aqui, ó, perto da mandíbula, região de orelha, onde vai formando uma região de sombra mesmo. Então, o que aconteceu ali foi uma reabsorção de gordura, a flacidez muscular, reabsorção óssea, e que não sustenta mais o peso do rosto para frente. Então, esse rosto, essas gorduras do meio do rosto, vão ali caminhando para frente e para baixo. Vamos a mais uma imagem. Na sequência aí temos a próxima imagem, vamos ver mais uma imagem a respeito desse tema. Isso, então, essa imagem é muito mais real, né? A gente vê exatamente o que acontece aí no processo de envelhecimento. Esse paciente tem 55 anos de idade, né? E ele já teve aí um grande acúmulo de tecidos na frente do rosto e no terço inferior. Então, a gente vê o famoso bulldog, né, aqui embaixo. A gente fala de jaws, né, que é uma gordura mandibular que se acumula, é uma marca do envelhecimento. O bigode chinês aqui é a fossa piriforme, esse afundamento. E também outras marcas, né? A gente vê linhas de expressão, alteração dessa parte do contorno da mandíbula, que é onde se sustentava toda essa gordura. E aí, essa imagem, né, mostra um padrão mesmo de envelhecimento. Perfeito. A nossa face, embora a gente tenha características muito individuais, a nossa genética influencie, o nosso envelhecimento, que já é muito bem estudado da face, ele tem um cronograma. E aí que essa imagem mostra fielmente características que vão aí acontecer com todo mundo. Perfeito. Vamos à próxima imagem, por favor, aí na sequência, para falar um pouquinho. Isso aí a gente já tem um perfil, não é? De uma fatia, vamos dizer assim, né, dessas camadas do rosto. Eu adoro essa imagem, porque ilustra bem, né, que a nossa face é camadas. Então, acontece que o paciente sempre me aborda lá falando da pele. Ai, minha pele está manchada, minha pele está flácida, rugas na pele. Mas nós temos que lembrar que a nossa face é como se fosse um bolo, várias camadas. Então, a nossa camada de cobertura ali, onde eu tenho os enfeites, né, ali na imagem, é a nossa pele. Depois eu tenho músculos, a gordura dando volume para esse rosto e mantendo tudo isso no lugar, eu tenho o osso, a base ali.
Então, se eu tenho uma alteração já na base, todas as estruturas acima vão se derreter. E hoje a gente fala muito dos ligamentos do rosto, que é muito importante. A gente não pode mais fazer tratamentos dentro lá do consultório sem abordar os ligamentos verdadeiros da face, que são aí estruturas verticais no rosto que ligam a pele ao osso, por exemplo. Perfeito. Então, estruturam tudo. E lógico que os ligamentos são formados de colágeno e ácido hialurônico. Mais uma imagem aí nessa sequência, vamos lá. Não é? Aí tem também uma transição real de tempo. Sim. Aqui, essa imagem, né, é de um estudo científico muito interessante que aborda essa cronologia aí das características do envelhecimento da face. E essa senhora, né, é a outra imagem ali dela jovem. Então, a gente vê essa alteração do contorno da face, essa retração aqui da região de queixo, o afundamento da região de bigode chinês, que vem da reabsorção óssea da maxila, né, da nossa base ali, o osso. Então, a gente tem a queda desses tecidos caracterizando aí o envelhecimento, né? E a gente compara o jovem com uma pessoa mais madura. Essas são algumas características. Alteração de contorno, bigode, o jaws, como eu falei. Perfeito. Aqui para você. E a última imagem de hoje, vamos lá. Aí a gente já tem uma questão de um processo estabelecido de tratamento, é isso? Isso é a imagem, né, de um resultado de um tratamento com o tempo, não é um resultado imediato, né, não é em uma hora que a gente consegue esse resultado, porque trabalhei ali com o bioestímulo de colágeno. E é preciso, então, esperar esse bioestímulo, essa formação do colágeno. Então, a abordagem, né, parece, né, que foi ali na região da frente do rosto, aqui no cantinho da boca. Mas, na verdade, a abordagem foi na região de mandíbula, para trás aqui da região, onde vai formar um tecido mais firme, capaz de ir tracionando o rosto ali e puxando a face para trás por consequência. Então, a gente disfarça, né, mesmo esse acúmulo aqui de gordura com a tração aqui da face na região posterior com o tempo. E é interessante que a gente vê, né, um resultado natural. Natural. Né, não é nada artificializado, como a gente vê em alguns processos, e que, de fato, vai dar uma coisa que você aponta bem, né? Vai, aos poucos, devolver com naturalidade as estruturas, o perfil de estrutura que tinha. Exatamente. A gente não consegue, né, um resultado natural. O que a gente entende isso? A gente não consegue mostrar onde o produto foi aplicado. A gente não consegue falar qual procedimento foi feito. É imperceptível. A gente só nota, né, e isso lá no consultório, minhas pacientes me relatam, a gente só nota que a pessoa está melhor. Eu gosto de escutar assim, Carolina, fui num aniversário de família, geralmente, ou com amigas, falaram, nossa, como que você está bem? Você fez algum procedimento? E elas não. E, na verdade, fizeram, né? Mas está tão natural que é possível até falar que não. Então, não conseguimos ali desvendar aonde o produto foi aplicado, isso graças, lógico, a técnicas e a tecnologia dos produtos hoje oferecidos. Perfeito. Vamos à participação de mais um dos espectadores. Vamos lá agora com as perguntas dos nossos espectadores. Já tive indicação de cirurgia plástica, mas não quero fazer. Tem como ser por meio de harmonização facial e de outras técnicas? Sim. Então, o que acontece, né? A harmonização facial é um conjunto de procedimentos. Não é uma consulta, né? Isso tem que ficar bastante claro, porque muitas pessoas acham que vão sair transformadas em uma hora. Então, esse conjunto de procedimentos demanda tempo, quantidade de produto, principalmente para uma pessoa que já tem indicação de cirurgia plástica. Ela já está ali num grau avançado de envelhecimento. Quando isso acontece, a harmonização facial não vai alcançar um resultado de uma cirurgia plástica. Porque a cirurgia você vai remover o tecido, você vai tracionar ali mecanicamente mesmo de forma imediata o rosto. Agora, os produtos da harmonização, eles podem ser utilizados, vão conseguir esse efeito de tração, mas um efeito um pouco inferior diante de uma cirurgia plástica, porque você já tem essa indicação. Então, sim, só que sabendo que tem um limite ali
de aplicações de produto e de resultado. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta, mais uma interação dos nossos espectadores. Não gosto do acúmulo de pele ao redor da boca. Qual tratamento? Existe tratamento nesse caso? Sim, existe. Então, esse acúmulo de pele ao redor da boca é o famoso Jaws, Bulldog, né? Comparam aí mesmo, o Bulldog vem do cachorro mesmo, Bulldog que tem aquelas bochechinhas caídas. Porque é diferente da papada, né? Ele é aqui na lateral. Sim, é aqui na lateral. Ele permanece aqui no contorno da mandíbula, alterando essa região. Então, esse acúmulo, a gente não pode injetar nenhum produto aqui. Senão você piora a região. Você dá mais volume. Vai pesar, vai dar mais volume. Pesa mais. Então, é preciso o quê? O tratamento. Colocar produtos aqui, gente, na região distal da face, lateral do rosto aqui, ó. Reforçando os ligamentos verdadeiros da face para conseguir o efeito de lifting e tração. Uma região bastante abordada hoje, né, é a região temporal, que é bastante, tecnicamente, né, ela nos desafia muitas vezes e precisa sempre ser abordada com produtos excelentes, de referência, porque eu recebo bastante complicações dessa área por conta de produtos. E é uma área que vai trazer um resultado de tração para resolver aqui. Então, olha só a distância, né, do que incomoda, mas hoje a gente faz essa abordagem de tratamento. Se a gente ficar só injetando o produto nessa região, a gente vai ficar artificial, com grande volume de face. Perfeito. E, de fato, a gente viu isso muito no início da harmonização, né? Que ia se preenchendo e o rosto ficava enorme, né? Em produtos e, muitas vezes, a pessoa desfigurada mesmo. Né? Perfeito, Luciana. No início da harmonização, a intenção mesmo era a volumização da face. Então, o principal produto de utilização era o ácido hialurônico. Só que aí, durante a harmonização, começou-se a perceber que o ácido hialurônico ele atrai moléculas de água. Então, aquela face podia aumentar de tamanho e caminhava para resultados artificiais. E aí, muitas pessoas ainda temem a harmonização por conta disso. Hoje, nós vivemos, eu falo muito disso, a era do colágeno. Então, você consegue fazer um tratamento extremamente natural, imperceptível, regenerando tecidos, recuperando os tecidos gradualmente e sem volumização da face. A gente não faz mais essa injeção de produtos de ácido hialurônico de forma 14, 20, 30 seringas, de forma alguma. A gente fala hoje do gerenciamento do envelhecimento. Não vamos mascarar todo o envelhecimento, não. A gente vai gerenciar, você vai permanecer com o seu rosto de uma forma mais saudável, estimulando as suas características, disfarçando outras características e amenizando as características do envelhecimento. Então, hoje, o produto de alta tecnologia, que entrega ali um resultado natural, de regeneração, é o bioestimulador de colágeno. Tá? Ele está o número 1 aí, mundialmente. Quando a gente fala em estética, a gente não pode deixar de falar dele. Vamos a mais uma participação dos nossos espectadores. Próxima pergunta. Qual a idade ideal para realizar procedimentos na harmonização facial? Existe uma idade ideal? Uma idade estabelecida perfeitamente nós não temos. Mas hoje a gente fala sim, tá? De pacientes aí que já começam a investir de forma preventiva em torno de 25, 27 anos, dependendo ali da sua rotina, né? A gente tem pessoas extremamente jovens hoje com grau de flacidez alta na face por conta de genética e por conta também que hoje a corrida, né, que está em moda aí de esporte, ela acelera o envelhecimento da face, tá? Quando extrema. Então, a gente tem sim tratamentos para pessoas mais jovens. Os principais, a toxina botulínica, que a gente começa, e muitas vezes também com a aplicação de um colágeno aí, para ela manter apenas ali a sua produção. Perfeito. E tem algumas características específicas, vamos pensar em olheiras, né? Que muitas vezes estão desde a infância. Primeiro sinal de envelhecimento é a olheira. Olheira e afinamento dos lábios e o bigode chinês.
né? Então, são os 3 primeiros sinais ali de envelhecimento. E a olheira, por volta dos 27, 26 anos, a gente já tem aí pessoas bastante marcadas e muitas vezes com alteração de cor na região. Então, é preciso, sim, não esperem, tá, para abordar essa região, porque isso já é um sinal que o seu start do envelhecimento já começou. Então, uma gordura bastante importante aqui na região da maçã do rosto, a região malar, já começou a ser reabsorvida. E aí a gente tem aqui o prolapso mesmo, a alteração das gorduras e dos ligamentos intraoculares, né, dentro dos olhos, trazendo aquele aspecto de cansaço, de aspecto mesmo de doente, muitas vezes, para a face. Então, a olheira tem que ser abordada, muitas vezes, de forma precoce. E os nossos espectadores continuam com perguntas. Vamos à próxima. Faço aplicação de Botox no bigode chinês. Tem recomendação? Não tem? Nesse caso específico do bigode chinês, não é? Existem outras possibilidades, doutora? Na verdade, o que a gente faz aqui no bigode chinês é a aplicação de ácido hialurônico, tá? Hoje ainda é o melhor produto para essa região, porque é um produto que a gente consegue modelar ele, essa região tem que ficar bem natural. Uma região que a gente movimenta o rosto a todo momento. O Botox, né, ou a toxina botulínica, ela vai ser muito útil em outras áreas da face, principalmente para contorno, ao redor dos olhos, aqui na região de testa. Porque ela relaxa, né? A gente tem que lembrar isso. Relaxa a musculatura. Relaxa a musculatura. Então, testa, eu acho que é o exemplo maior, né? Porque a gente sempre enruga, né? Porque se relaxou a musculatura, você não vai conseguir enrugar. Exatamente, vai ficar muito mais difícil. Alguns pacientes que têm musculatura extremamente forte conseguem enrugar, mas num grau bem menor, né? E o bigode chinês, que o principal fator de causa é a reabsorção de maxila, tá? Do osso aqui, dessa parte aqui superior do sorriso, ele é muito polêmico, porque o paciente sempre chega lá na clínica querendo melhorar o bigode chinês. A maioria dos pacientes. É sempre essa questão, bigode chinês ou contorno. E hoje a gente não trata diretamente o bigode chinês. A gente tem que fazer todo esse efeito aqui de lifting no rosto, porque senão você vai caminhar para o artificial. E é uma região que sim, né, traz aquele aspecto de rosto envelhecido, traz um aspecto que não é legal para a face em termos de beleza, mas que precisa ser tratado de forma indireta. Senão você vai ter ali um resultado artificial. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, mais uma pergunta, vamos a ela. Como melhorar os cantos da boca caídos? Não é? Fico com uma carinha triste, não é? Porque de fato, né? E culturalmente a gente atribui já isso, né? Tanto que a gente pega lá o emoji, etc., a boquinha para baixo é uma carinha triste. Uma característica. A nossa imagem, né, é muito importante. Muitas pacientes também me abordam, Carolina, todo mundo fala que eu tenho cara de brava, que eu tô triste, todo mundo me pergunta que eu tô nervosa. Então, é a imagem, a emoção que a face desperta, né? Acontece que essa queda do canto aqui já começa a incomodar, às vezes por volta dos 40, 42 anos. A pessoa ainda está jovem, mas já tem aqui uma alteração. Então, o nosso tratamento é igual ao bigode chinês. A gente não pode ficar volumizando essa região. Vai ficar completamente artificial. A gente precisa abordar de forma progressiva, aos poucos mesmo, essa região lateral da face para a gente tracionar o rosto. Se a gente injeta aqui, a gente vai nada mais que ter um rosto polêmico, onde você chega no lugar, nossa, o que você fez nessa região? E não é essa a nossa abordagem. Então, para melhorar o cantinho triste, a gente associa com um preenchimento labial, né, que elas têm medo, mas muitas vezes o paciente que deixa de abordar essa região por medo está perdendo aí uma área bastante relevante para o rejuvenescimento. A gente aborda também a região de queixo para tracionar também o tecido e a região de ângulo e lateral de face. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta dos nossos espectadores. Próxima questão. Fiz preenchimento do bigode chinês, mas não gostei. Fiquei com o rosto artificial. Aí ela pergunta por quê. Exatamente isso, né? Se a gente ficar preenchendo só o bigode chinês,
o resultado não vai ser legal. Essa região aqui do sulco nasolabial que a gente fala, que é o bigode chinês, é uma região que todo mundo, ao sorrir, vai ter esse afundamento. Todo mundo. Indiferente se você preencheu, se você não preencheu. E aí, o que acontece? A gente tem que ter essa transição aqui da região perioral, dos lábios, para a região do rosto, de forma natural, né? Sutil. Se você tem uma elevação aqui por excesso de preenchimento, ou se só volumizou aqui, você vai ficar com a sensação que o seu rosto está cheio. Isso acontece muito com quem tem também muita bochecha, aquela face mais pesada, que a gente classifica ali. Então, não pode ficar preenchendo só o bigode chinês. Isso é coisa do passado. No mínimo, a gente tem que abordar a região malar com o bigode chinês, que aí você já está conseguindo uma tração e aí sim preencher essa região. Senão não vai gostar do resultado, não tem como. Exatamente. Porque senão a gente fica com aquele conceito da bexiga do palhaço, sabe a bexiguinha artística, não é? Você vai volumizando para tirar aquela queda, mas fica desproporcional. As pessoas, né, a queixa principal do paciente, ela é muito relevante, mas o profissional ele tem que lembrar da causa daquela queixa. A gente não trata hoje diretamente a queixa do paciente. A gente vai abordar, essa região é de foco, mas eu preciso ir lá. O que está acontecendo? Qual que é o estágio desse envelhecimento? Todas aquelas camadas, em que fase, né, esse paciente está. E lembrando também que a gente precisa associar a qualidade de vida desse paciente para a gente ter resultados também satisfatórios e duradouros. Mais participação dos espectadores, vamos à próxima pergunta. Se eu não gostar do resultado, tem como reverter? Sim, tem como reverter sim, desde que o profissional tenha tido cautela, ele acertou os planos ali de aplicação, ele usou produtos corretos, indicados cientificamente ali na região, que é o ácido hialurônico, é o colágeno, né? A gente tinha no passado aí o PMMA, o polimetilmetacrilato. Gente, o custo desse PMMA, para vocês terem ideia, tá? Uma seringa de PMMA custa R$30, R$25. Então, imaginem só injetar um produto, né, na face. Então, esse produto, ele é irreversível. É só cirurgicamente que muitas vezes consegue remover. Hoje, a gente não tem mais esse problema. Então, a confiança e a qualidade do profissional ela é muito importante. É muito difícil não gostar do resultado, pessoal, depois de uma abordagem ali inicial, muita conversa, fotografias de comparação, né? E lembrando que hoje todos os produtos são absorvíveis, ou seja, depois de um tempinho, naturalmente vai embora. Sim. E olha, não gostei, eu tenho produtos que aceleram essa eliminação. Que é a hialuronidase, por exemplo, né? Na hora mesmo, em questão de minutos, ela elimina ali o produto. Então, lá na clínica, quando o paciente geralmente vem de outro profissional, né? Primeira coisa, antes, principalmente em região de olheiras, vamos remover todo esse produto aqui, para a gente depois começar de uma forma correta, natural, progressiva, para a gente aí ter um tratamento e não só um resultado, né? A gente precisa da durabilidade desses procedimentos. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Fiz o lifting facial há 10 anos, mas estou percebendo que o bigode chinês está voltando. Seria legal fazer o preenchimento, não é? Sim, com certeza. O que acontece, gente? Muitas pessoas têm essa sensação de que vai fazer a cirurgia plástica ali para tracionar a face e nunca mais vai precisar fazer nenhuma abordagem naquele rosto para manter o resultado e o rejuvenescimento. O tempo está passando, a gravidade está agindo. Com certeza. Envelhecemos todos os dias. E a cirurgia plástica, ela induz um tipo ali de cicatrização em que muitas vezes pode acelerar até o processo de envelhecimento. Então, é preciso que sim, pode fazer, né, um preenchimento do bigode chinês, nesse caso, mas que também entre ali em tratamentos rejuvenescedores com associação de colágeno, efeito de lifting, mesmo que já tenha sido feita ali a cirurgia plástica. Mais uma participação, vamos lá, dos nossos espectadores. Tomo colágeno em pó,
dá resultado? A gente viu aí uma série de produtos, tem gominha, tem uma série de... Né, Não, tem um mercado incrível. Gigantesco, né? Mas esse colágeno que a gente consome, ele chega onde deve chegar? Isso é uma grande polêmica da harmonização. Então, o que acontece? Muita gente deixa de tomar ali o colágeno por conta que acha que não funciona. E, realmente, a maioria das marcas, dos colágenos aí disponíveis, não funcionam, tá? O que a gente tem que funciona são marcas bem ali seletas, tá? No mercado, que vão oferecer os chamados peptídeos bioativos. Então, é o colágeno muito quebrado, hidrolisado, que é o Verisol ou o Moricol. Verisol vem da cartilagem bovina ou suína. O Moricol vem dos peixes. O ideal, a associação deles junto com o silício orgânico.